estamos começando mais uma videoaula, lembrando que eu faço essas videoaulas para os meus alunos, mas se for útil também para vocês que estão aí na internet, que estão aí do outro lado da telinha, beleza, podem assistir, compartilhem. Até gostaria de pedir, tá? Compartilhe com os colegas que tenham interesse, curtam, deixem seu like, né? Ou ativa o sininho para receber as notificações. Em 2019 eu vou começar a voltar a gravar os vídeos, né, para os alunos, porque a apostila, principalmente do sexto ano, sofreu algumas modificações. Então eu vou fazer essa série de novas videoaulas, mas eu também vou fazer vídeos históricos, né, vídeos sobre história de outros assuntos. Então se você quer ver algum assunto específico, deixe um comentário aqui embaixo e toda semana eu vou gravando um vídeo novo, beleza? Então vamos lá. Hoje é o módulo 9 da apostila 1 de vocês, tá bom? E no módulo 9 eu tenho a pré-história. Então, antes de mais nada, eu tenho que fazer o que? A conceituação. O que é pré-história? Analisando a palavra assim a grosso modo, pré-história, né? Pré, antes, história, história, antes da história, né? Antigamente se falava assim. Pré-história é o período que vai desde o surgimento do homem, ou alguns do mundo, né, até a invenção da escrita. Eu particularmente odeio essa expressão, sempre procuro colocar a pré-história entre aspas, porque o homem antes de fazer a escrita, ele não fazia história? Lógico que fazia, tá? Tanto é que uma das maiores descobertas, que foi a invenção do fogo, né, ela aconteceu justamente na pré-história. Então aí eu coloquei para vocês, tá, a linha do tempo que mostra a divisão da pré-história. E vocês podem observar que nós temos o período paleolítico, neolítico e idade dos metais. O período paleolítico começa lá 2 milhões antes de Cristo, vai até 10 mil anos antes de Cristo. Isso varia também de historiador para historiador, essas datas, né? E a idade dos metais que começa 5 mil anos antes de Cristo. Então assim, vou fazer rapidamente para vocês uma breve descrição de cada período da pré-história. Primeiro, vamos lá, período paleolítico, paleo, antigo, lítico, pedra, ou idade da pedra lascada, tá? Então essa é a fase mais longa e a fase mais antiga da pré-história. Nessa época o homem ele era simples, muito simples. Ele não produzia instrumentos de pedra ou outros objetos mais sofisticados, por isso que eu falo pedra lascada. Ele quebrava ali a pedra e ia caçar, ele quebrava a pedra e dava uma pedrada no seu inimigo, tá? Então assim, era uma capacidade produtiva, né, muito limitada, beleza? Isso vai acontecer mais ou menos, né, entre 2, 3 milhões a 10 mil anos antes de Cristo, tá? O que eu não posso esquecer sobre o período paleolítico, professor? Então vamos lá. O homem fazia, né, a pedra lascada, objetos simples. O homem, ele era nômade. O que é isso, professor? Ele não tinha moradia fixa, ele ficava num lugar. Quando acabava, né, os recursos da natureza, a alimentação, ele mudava para outro lugar. O homem vivia em cabanas simples ou nas cavernas. Por isso que nós temos a associação de pré-história com homens da caverna. Foi nesse período, né, que eles que eles começaram, né, como a criar e usar o fogo. Então sempre nas provas isso é cobrado. Qual que é o acontecimento mais importante da pré-história? É o que? É o domínio do fogo. Porque aí o homem vai poder se aquecer, vai poder cozinhar os alimentos, vai poder espantar animais à noite peçonhentos, vai poder iluminar o interior das cavernas. Então vai ser um fato bastante importante. Só que o homem, lógico, não sabia escrever, mas por outro lado, nas paredes das cavernas, eles deixavam pintadas, né, cenas do seu dia a dia, cenas dos seus cotidianos, que permitiram aos historiadores compreender melhor sobre esse período, né? Esse tipo de pintura também é uma expressão sempre cobrada, são as pinturas rupestres, aquelas pinturas dentro da caverna. Beleza, galera? Tá? Então assim, principal acontecimento do paleolítico, domínio do fogo. O homem era nômade, o homem era coletor,
o homem ele criava objetos simples, beleza? Tranquilo, então vamos passar para o próximo período da pré-história. O que vai acontecer? O próximo período da pré-história é o período neolítico. Lítico, pedra, neo, nova pedra. Por quê? O homem vai deixar de usar aquelas pedras brutas, aquelas pedras lascadas, e vai aprender a polir os seus objetos. Então assim, percebam, né, que a capacidade técnica do homem vai evoluindo no período neolítico. Então a pedra começa a ser uma pedra polida, tá? Mas assim, o principal acontecimento do período neolítico, sem dúvida alguma, é o que? É a invenção, é a descoberta das técnicas agrícolas. Ou seja, o homem deixa de ficar, por exemplo, depender, né? Não depende mais exclusivamente da natureza e da oferta de alimentos, e o homem começa ele sozinho o quê? Ele a plantar, ele começa a praticar a agricultura. E aí o que é importante? Quando o homem começa a praticar a agricultura, ele pode o quê? Ele pode ficar sempre no mesmo lugar. Por quê? Está faltando alimento? Basta o quê? Plantar mais. Então o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, tá? Ele sendo sedentário, as casas também começam a evoluir, tá? O modo de vida começa a melhorar. Nesse período neolítico começa a aparecer, por exemplo, a questão de liderança, de chefia, e, para o terror do Marx, começa também a aparecer o conceito de propriedade privada. Alguém que era esperto chegou e falou assim, ó, essa área aqui é minha, ninguém mexe. E aí a propriedade que era até então coletiva passa a ser uma propriedade privada, tá? Mas assim, o principal evento do período neolítico é o que? O domínio da agricultura. Para a prova vestibular, para minha prova, tá? Eu não posso esquecer isso daí. Beleza? Vamos lá? Finalizando a videoaula. Terceiro período, o período da idade dos metais. A idade dos metais, como o próprio nome diz, né? O homem ele vai aprimorar ainda mais os seus conhecimentos técnicos, e ao invés de usar instrumentos de objetos, de restos de ossos, tá? Ele aprende a arte da fundição, ou seja, ele descobre que existem na natureza alguns minérios, alguns materiais que, quando aquecidos, eles podem ser, né, trabalhados e dão origens a objetos de metais. Essa fase é importante por quê? Porque ela coincide principalmente com o surgimento dos grandes impérios da antiguidade, então do Egito, tá? Que nós vamos estudar depois. Para o homem foi bom trabalhar com metal porque os instrumentos passaram a ser mais fortes, né? Então nas guerras, nas lutas, quem dominava a arte da metalurgia já tinha uma grande vantagem, tudo bem? É nessa época da idade dos metais, né, que também começam a crescer as primeiras cidades, surgir as primeiras cidades, crescer, se tornando impérios, né? Então nesse período ali começa mais ou menos 5, 4 mil anos antes de Cristo, tá? Então eu não posso esquecer isso. Como o próprio nome diz, a idade dos metais é marcada pela descoberta da metalurgia, né? O homem começa a trabalhar com minérios. Primeiro, geralmente, né, minérios mais maleáveis, né, o estanho, o cobre. Aí depois eles foram aprendendo, né, a fazer as ligas, que era misturar metais. Então, por exemplo, misturando o estanho e o cobre, começaram a produzir a liga chamada bronze, né? Mas entre essas ligas e esses materiais, dentro da idade dos metais, o que vai ser mais importante com certeza vai ser o ferro, porque o ferro ele era marcado por ser um material bem mais resistente. Beleza, galera? Então nós fizemos um apanhado rapidão aqui, né, sobre a pré-história. Nós vimos os três períodos: período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. E aí nós encerramos o livro 1 da apostila. O livro 1 da apostila, ele se estendeu, né, do módulo 1 até o módulo 9. Então, né, terminamos ele hoje, beleza? Então, videoaula rapidinha sobre
pré-história. Se você gostou, por favor, curte, né? Dá uma curtida aqui, dá um like, compartilha o vídeo, ativa as notificações, tá? E aí até a próxima videoaula. Lembrando de deixar a sugestão para o próximo tema que você quer ver aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.